Olá, bem-vindo a mais um workshop anual da Sala de Ações. Eu me chamo Luiz Fernando Oliveira e sou analista acadêmico da Célula de Análise Macroeconômica. O estudo da macroeconomia e da conjuntura é uma importante ferramenta que auxilia investidores e demais agentes na tomada de decisão. Dessa forma, nós da Célula de Análise Macroeconômica analisamos as expectativas de mercado contidas no Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Nossa análise é centrada nos principais indicadores macroeconômicos, sendo eles IPCA, IGPM, taxa Selic, PIB, dívida líquida do setor público, taxa de câmbio e saldo da balança comercial. Tendo em vista que a economia não é estática, também são considerados outros fatores, como por exemplo as notícias da semana e os resultados oficiais das variáveis acompanhadas. Feito isto, é elaborado o relatório semanal de conjuntura, onde são reportadas as expectativas, as variáveis efetivas e são comentadas as principais notícias, repercutindo seus possíveis impactos. Uma das principais variáveis a ser estudada é a taxa básica de juros, a Selic. Isto porque a taxa de juros afeta o volume de investimentos financeiros, o crescimento da economia e o nível de outras taxas de juros. A taxa básica de juros afeta o volume de investimentos financeiros porque esta é considerada pelos investidores um referencial para o mínimo do retorno esperado. A taxa básica de juros também determina o nível de investimento de uma economia, afetando diretamente o seu crescimento. Neste caso, temos uma relação inversa. Quanto maior for a taxa de juros, menor será o volume de investimentos dessa economia. Outro fator é que a taxa básica de juros também afeta outras taxas de juros da economia, afetando o retorno de investimentos de renda fixa, como aqueles indexados ao CDI, por exemplo. Por isso, é muito importante acompanhar a evolução das expectativas durante o ano. Nos próximos quadros, conseguiremos observar como as expectativas das variáveis analisadas evoluíram durante o ano de 2019. Neste primeiro quadro, chama atenção como houve uma redução na previsão da Selic para dezembro de 2019, assim também como houve uma redução na previsão do saldo da balança comercial. Outro ponto a ser destacado é a relativa estabilidade do dólar, que permaneceu nos níveis de 3,80 até próximo do final do ano. Mas você pode perguntar, esse resultado esperado, ele foi verificado ao final do ano? Por isso, no segundo quadro, conseguiremos ver a comparação dos valores esperados com os valores efetivos para 2019. A observação desse quadro nos mostra que a dívida líquida do setor público e a balança comercial obtiveram resultados melhores do que aqueles que estavam sendo esperados. O resultado da balança comercial foi em parte impactado pelo aumento das exportações de carne no último trimestre de 2019, bem como pelo aumento do dólar. As taxas de inflação também foram impactadas pelo aumento no preço das carnes no último trimestre de 2019, sendo este aumento considerado um dos vilões da inflação do ano passado. Essa divergência entre os valores esperados e efetivos pode gerar alguns questionamentos acerca dos modelos de previsão utilizados. Por isso, também há na sala de ações o estudo da macroeconometria, já tendo sido estimados a curva de Phillips, a curva IS, paridade de juros e regra de Taylor. Um dos modelos estimados, cujo texto se encontra disponível no blog da sala de ações, foi um teste econométrico para o regime de metas de inflação no Brasil no período de 2003 a 2017. Este estudo evidenciou que a política monetária no período foi conduzida com base no princípio de Taylor, apresentando eficiência em sua execução. Também foi possível verificar empiricamente que a política monetária no período foi conduzida de forma mais gradualista, sem movimentos bruscos, em resposta a modificações no cenário macroeconômico. Esses estudos têm por base a teoria macroeconômica. A teoria macroeconômica em si tem início na década de 30, com a publicação da Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda, de John Maynard Keynes. No blog da Sala de Ações estão disponíveis resumos dos capítulos deste livro, assim como estudos em teoria macroeconômica, como é o caso do estudo sobre o modelo ISLM aplicado ao Brasil. Para auxiliar no estudo da teoria macroeconômica, como também auxiliar no estudo da macroeconometria, foi desenvolvido um aplicativo Shiny Apps das contas nacionais. Lá estão disponíveis contas nacionais mensais e trimestrais
que também são utilizadas nos cursos de econometria ministrados pelo professor Dr. Sinésio Fernandes Maia, coordenador da Sala de Ações. Para finalizar, gostaríamos de apresentar alguns sites recomendados muito úteis na hora de fazer uma análise macroeconômica. Temos aqui a recomendação de 5 sites, sendo eles o portal da Secretaria do Tesouro Nacional, o site do Banco Central, o site do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o site dos indicadores produzidos pela FGV e o site da XP Investimentos, que possui uma área dedicada à macroeconomia e conjuntura econômica. No site da Secretaria do Tesouro Nacional podem ser encontradas, por exemplo, informações sobre a dívida pública e sobre o Tesouro Direto. Já no site do Banco Central, podemos encontrar indicadores como o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, informações sobre a base monetária e operações cambiais do Banco Central. Um dos destaques do portal do IPEA é a Carta de Conjuntura Econômica, bem como os indicadores socioeconômicos que estão disponíveis. No portal IBRE da FGV são publicados índices de inflação calculados pela instituição, como é o caso do IGPM, além do monitor da inflação. Também são calculados e divulgados os índices de confiança e os monitores da atividade econômica. Também é publicada a Revista de Conjuntura Econômica. Por fim, destacamos o portal da XP Investimentos, que apresenta uma leitura de mercado sobre a conjuntura econômica, o que é muito útil para quem está fazendo uma análise de conjuntura econômica. Para mais informações, acesse salações.blogspot.com e acesse a aba de macroeconomia.